Agora eu vou pedir para você falar um pouquinho como é que você começou, o que você fez, para a galera que está acompanhando aí, que não te conhece ainda, se situar. Que eu comecei, obviamente, num tempo pré-internet, pré-muita tecnologia. Eu martelei muito em máquina de escrever. E então, né, os meus dedos, assim, se fosse ver a parte mais musculosa do meu corpo, eram os meus dedos, que tinha que vencer as teclas da máquina de escrever, que muito de longe eram como as do teclado. É claro que aí dentro da Editora Abril aí eram máquinas elétricas, tal, coisa que eu jamais poderia comprar devido ao preço da época. Aí era mais suave trabalhar nas máquinas de escrever da Editora Abril. Mas eu comecei de um jeito bem simples, que foi, eu tinha um fanzine. Na verdade eu ia fazer o primeiro número de um fanzine. Para quem não sabe, é natural que não saiba, o fanzine, imagina um blog impresso, e aí vocês vão ter um fanzine que era daquela época. E o pessoal da faculdade, né, junto com 2 alunos de propaganda, um de rádio e TV e eu de jornalismo, e cada um escolheu a sua pauta, e claro que cada um puxou para o seu interesse, e o meu interesse era, então, ali no ano de 88, conhecer o tal do estúdio Art Comics, que hoje é conhecido como Editora Mitos, pela maioria das pessoas, ou Mitos Editora, porque 2 anos antes, em 86, o JP Martins, que já foi citado, e o Elcio de Carvalho, que é o diretor, o proprietário, fundador da Mitos Editora, né, que traz tanta coisa legal pra gente, né, já trouxe muito Conan, traz Hellboy e American Flag, Sônia, o material da Dynamite, sem falar no infindável número de Bonelli que eles trazem para os fãs de Bonelli, que são fãs super dedicados. E eu fui conhecer, né? Então, eu descobri que, do tamanho que é a cidade de São Paulo, eu fui descobrir que o Art Comics ficava a 2 quadras da minha casa. Então eu peguei, fui lá, fui entrevistá-los, peguei o meu gravador com fita cassete para poder depois transcrever na máquina de escrever e fazer o fanzine o qual não lembro o nome, mesmo porque nunca saiu nenhum número. E eu entrevistei o JP e o Elcio, e eles foram super atenciosos, assim, me receberam, mostraram todo o estúdio e tal. E aí, terminando a entrevista, eu fiz aquela pergunta, assim, que não me contive, foi inevitável. Escuta, como é que faz para trabalhar aqui, hein? E eu trabalhava na extinta Varig, mas era um serviço com o qual eu não me dava, né? Eu acho que precisa ter perfil para o serviço. Acho que não tem serviço bom nem serviço ruim. Você tem que ter o perfil para aquele serviço. E o meu perfil de trabalhar com atendente por telefone, né, não tinha internet, então as reservas de passagens eram feitas via telefone, e eu ficava com um fone como esse aqui, fazendo reserva de passagem 5 dias por semana e mais um dia do final de semana, assim. E eu estava bem insatisfeito, né, mas não tinha terminado a faculdade de jornalismo e precisava trabalhar para poder pagar minhas continhas. E aí me passaram um teste, que foram 6 páginas de American Flag, da First Comics, Howard Chaykin. E eu fiz, e refiz, e rabisquei, e enfim, entreguei limpinho, datilografado, era só 6 páginas, que consumiram um tempo absurdo de mim, a primeira vez que eu fui fazer. E nunca mais tive notícia, não nunca mais, mas por um ano... não tive notícia, até que, de novo, considerando o tamanho da cidade de São Paulo, eu esbarrei no seu JP na rua, completamente longe da minha casa ou do estúdio. E aí eu perguntei para ele assim, escuta, tudo bom, como é que você tá? Tal, ele me reconheceu, o JP tem excelente memória. Como é que você tá? Escuta, e aquelas páginas que eu fiz o teste? Ele falou assim, para quem você entregou? Aí eu falei, pro Elcio. Ih, o Elcio esquece, ele tá na gaveta ali, gaveta dele, você joga coisa lá, é um turbilhão, absorve tudo e nada volta. Mas aí ele falou assim, escuta, você
não quer fazer um estágio lá? Eu, claro que quero. E assim, em janeiro de 89, eu fui fazer meu estágio. E por volta de... Deixa-me ver aí. Por volta de setembro de 89, eu recebi o convite, né? Eu fiz o estágio de tradução, comecei a traduzir bastante coisa. Graças a Deus, traduzindo, eu conseguia receber mais ou menos o mesmo dinheiro que eu recebia da Varig, então consegui sair da Varig para me dedicar só a isso e à faculdade. E aí um dia o Elcio me chamou e falou assim, olha, o Figa, Sérgio Figueiredo, editor-chefe da Abril Jovem, Redação Super-Heróis, precisa de um jornalista formado e ele não tem tempo, que saiba inglês, mas ele não tem tempo de ensinar o que é o universo Marvel e o universo DC, não. Você não é formado, mas falta muito? Eu falei, não, falta um semestre. Vai lá, conversa com o Figa e tal. Então eu sei que entre idas e vindas eu conversei e tal, fiz um período de experiência de outubro a dezembro de 89, e o curioso é que eu acabei até editando algumas histórias que eu tinha traduzido no estúdio, né? Porque a gente traduzia com muita antecedência. E o material era todo feito com 6 meses de antecedência, para ir para a fila da gráfica da Abril com 2 meses de antecedência. Se você atrasasse um dia, qualquer publicação, e aí, claro, né? Eu não vou falar de Veja, não vou falar de Exame, não vou falar de Playboy, que tinha muito impacto na época, não vou falar de Cláudia, né? Uma revista feminina de tremendo impacto. Essas revistas aí, tudo bem que a Veja era semanal, as outras eram mensais, a própria Placar, que era mais futebol que qualquer outra coisa, era semanal também, mas essas aí, se atrasasse de alguma forma, não perdia a vez, mas as nossas humildes quadrinhos, se eles atrasassem, eles iam para o fim da fila, e você atrasar um dia, podia atrasar, equivaler ao atraso de uma semana, 2 semanas, e assim por diante. Né? Então, muitas vezes eu fui fazer um fechamento de histórias que seriam lançadas dali a 2 meses, mas que eu tinha feito 4 meses atrás, né? Que dá um total de 6 meses entre o começo da produção e a banca. E nessa brincadeira eu traduzi a morte do Robin e eu editei a morte do Robin, né? E com o copy do Elcio, né? Então todo esse primeiro ano, tudo que eu fiz foi preparado, adaptado pelo Elcio de Carvalho. Era aquela coisa, né? Porque a máquina de escrever é o computador, mas é a impressora, né? Você vai digitando e já vai saindo impresso ali. Então eu entregava aquelas folhas brancas, geralmente já era reciclado, né? A gente aproveitava, era tudo xerox, não tinha gibi suficiente, então eu traduzia o xerox do gibi, mesmo porque era até bom, porque tinha que numerar com aquelas canetas pilots grossas, assim. Então era tudo preto e branco, você numerava em vermelho para o letrista poder acompanhar o que você estava traduzindo. E, enfim, aproveitava-se o verso em branco do xerox, né? Reciclagem, desde aquela época. E aí eu mandava aquela folha branquinha, com digitado a máquina pretinha, e voltava vermelhinho com os rabiscos do Elcio, né, de tanta correção e etc. Eu ficava na sala do Elcio, e eu devo muito, muito, muito do que eu sou ao JP, ao Elcio e ao Sérgio Figueiredo, que foi o editor-chefe que me contratou, e enquanto editor ele me ensinou muita coisa, sem esquecer pessoas que vieram me ensinar. A Sadiq Osman, que já era editora na época, já era veterana na época, sentava atrás de mim. Muito aprendizado com a Sadiq Osman. Então, resumindo, eu fiquei ali de outubro de 89 a janeiro de 98, e pude editar muita coisa. No começo editei misturado ali, Capitão América, Super Aventuras, Novos Titãs, Super-Homem. Super-Homem foi a revista que me acompanhou do primeiro ao último dia na Editora Abril, né? E imagina se eu achava ruim, era simplesmente a fase final do Super-Homem do John Byrne, né? Eu não queria que fosse final, mas era John Byrne. E o Jerry Ordway, ele ia bem na outra revista do Super-Homem também. O Jerry Ordway é um cara que eu respeito muito, que eu gosto muito, e que anos mais tarde, em 96 mais ou menos, eu, enquanto editor
da DC e da Image, porque a Image tinha poucos títulos e poucas páginas, eu indiquei o Wildstar, que é o título do Jerry Order, assim, mas eu chorei, me agarrei aos pés do editor-chefe, da diretora. Publica o Wildstar, eu garanto, é muito bom, tal. E, na verdade, é uma cocriação com o Al Gordon, né? O Al Gordon é arte finalista. Mas eu conversei com o Al Gordon depois sobre isso.